Você já se sentiu deslocado no mundo, como se suas ideias fossem muito diferentes, como se sua forma de ver a vida estivesse sempre em desacordo com o que as pessoas consideram normal? Já tentou se encaixar e percebeu que isso apenas te machuca, te diminui, te prende? Então talvez este vídeo seja para você, talvez você seja um dos escolhidos. E hoje você vai entender por que sua alma carrega um fardo tão grande, por que você sente dores que ninguém entende, por que tudo parece mais difícil para você. Há uma razão espiritual para isso. Nada do que você viveu foi por acaso, e é chegada a hora do seu despertar. Muitos chamados, poucos escolhidos. Você provavelmente já ouviu essa frase antes, mas o que poucos entendem é que os escolhidos não são privilegiados, eles são testados, são moldados na dor, forjados nas provações. Desde cedo enfrentam rejeições, perdas, abandonos, confusões mentais, crises existenciais e uma solidão que parece nunca ter fim. Não porque Deus os esqueceu, mas porque Ele os está preparando para algo grande. Os escolhidos vivem no silêncio das madrugadas, muitas vezes chorando sem saber o motivo, questionando a vida, pedindo sinais, desejando respostas. E mesmo quando tudo parece perdido, eles continuam, porque dentro deles há uma força que insiste em não se apagar, uma força que clama por propósito. A maioria das pessoas vive no piloto automático, trabalha, consome, repete padrões e morre sem jamais ter entendido o motivo de estar viva. Mas os escolhidos não conseguem. Algo dentro deles grita. Eles sentem que há algo mais, que não nasceram para apenas sobreviver. E esse sentimento incomoda, porque o mundo não está preparado para lidar com quem pensa diferente, com quem sente diferente, com quem busca algo além do que os olhos podem ver. Por isso, os escolhidos se sentem solitários. Por isso, muitos são incompreendidos dentro da própria família. É como se falassem uma língua que ninguém entende, mas essa solidão tem um propósito: te aproximar de quem realmente pode te guiar o divino. A sua dor é um portal. Toda lágrima, todo desespero, todo momento de escuridão te levou mais perto da sua essência. Enquanto muitos fogem da dor, os escolhidos aprendem a abraçá-la, porque é nela que as grandes transformações acontecem. É na noite escura da alma que o espírito desperta. E despertar não é bonito, não é poético. Despertar dói, é enxergar tudo o que estava errado, inclusive dentro de você. É ter que quebrar máscaras, abandonar ilusões, deixar para trás tudo aquilo que te mantinha confortável, mas preso. É renascer, mesmo que aos pedaços. Você está aqui por um motivo. Nada é coincidência. Se este vídeo chegou até você, é porque sua alma reconheceu algo. É porque há uma parte de você que sabe que é hora de mudar, que não dá mais para fingir que está tudo bem, enquanto por dentro tudo grita. Os escolhidos são chamados a transformar o mundo, mas primeiro precisam transformar a si mesmos. E esse é o processo mais desafiador que existe. Encarar suas sombras, seus medos, suas feridas, curar o que ninguém vê, perdoar o imperdoável e, acima de tudo, lembrar quem você é. Você não é suas dores, não é seu passado, não é o que disseram sobre você. Você é luz, uma luz que foi apagada sim, mas que nunca deixou de existir. E agora é hora de reacender, de se libertar, de assumir sua missão. Os escolhidos não estão aqui para agradar, estão aqui para incomodar, para despertar consciências, para trazer cura. Mas isso só é possível quando se permitem curar primeiro. E a cura começa com o reconhecimento. Reconhecer que você é diferente e que isso não é um defeito, é um chamado. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. A maior batalha dos escolhidos não acontece no mundo externo, acontece dentro. É a luta diária entre o ego e a alma, entre o medo e a fé, entre a ilusão do controle e a entrega ao divino. E essa batalha pode ser exaustiva, porque enquanto todos ao redor parecem estar ocupados apenas em conquistar status, bens e distrações, você sente que precisa de algo mais profundo. Você busca paz, verdade,
plenitude. E isso não se compra, não se conquista fora. Isso se encontra dentro, mas para chegar até lá, você precisa atravessar o deserto da alma. O deserto é aquele período em que nada faz sentido. Você perde amizades, relacionamentos, direção, é como se tudo desmoronasse. Mas o deserto também é sagrado, porque é nele que você se reencontra com Deus. É quando todas as distrações externas são retiradas, que você escuta sua alma com mais clareza. É no silêncio que ele fala com você. E é no vazio que você começa a se preencher de verdade. Os escolhidos precisam passar por esse processo. É doloroso, mas necessário, porque é assim que o vaso é quebrado para ser reconstruído com propósito. Você não é o único. Há muitos despertando neste exato momento. Almas antigas, sensíveis, intuitivas, que passaram anos se sentindo fora de lugar, agora estão encontrando umas às outras. Estamos vivendo uma grande transição espiritual na Terra, uma mudança de consciência. E os escolhidos são as sementes dessa nova realidade. Por isso você sente esse chamado tão forte. Por isso nada do que era antes te satisfaz mais. Sua alma está pedindo expansão e para expandir você precisa soltar. Soltar o que não é mais você, soltar pessoas, hábitos, culpas, expectativas. Esse processo de limpeza pode parecer cruel. Você pode se sentir sozinho, confuso, perdido, mas na verdade você está sendo guiado, mesmo quando não sente, mesmo quando tudo parece escuro. É nesse momento que a fé se torna sua maior aliada. Fé de que há um propósito em tudo isso. Fé de que Deus está no comando, mesmo que você não entenda. Fé de que você está exatamente onde deveria estar. Porque está. Cada dor tem um propósito. Cada perda te ensinou algo. Cada silêncio escondeu uma resposta. Tudo foi preparação. E agora chegou o momento da ação, de colocar em prática tudo o que aprendeu na dor, de não se calar mais, de não se diminuir mais, de não aceitar menos do que sua alma merece. Você não está aqui para se conformar, está aqui para elevar, para transformar, mas isso começa dentro de você. Começa quando você escolhe se respeitar, se amar, se valorizar. Quando você entende que não é egoísmo se priorizar, mas uma necessidade espiritual. Os escolhidos só conseguem cumprir sua missão quando aprendem a cuidar de si mesmos. Não é fácil, você vai ser mal interpretado, vai ser julgado, vão te chamar de arrogante, de estranho, de radical. Mas você vai saber no fundo da alma que está no caminho certo, porque vai sentir paz, e a paz não mente, ela é a assinatura da verdade. Quando algo é alinhado com seu propósito, você sente isso no peito. Então confie, mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando doer, você foi chamado para algo maior e seu tempo é agora. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. O mundo está em colapso, guerras silenciosas estão sendo travadas nos bastidores. Há uma manipulação em massa acontecendo, através das redes, das telas, da alimentação, da cultura. Tudo foi arquitetado para te manter distraído, ansioso, distante de si. Mas os escolhidos não se encaixam nesse sistema. Eles sentem, eles enxergam, eles percebem que há algo errado, mesmo que não saibam exatamente o que. E é aí que começa o verdadeiro despertar, quando você para de aceitar tudo como normal e começa a questionar. Você começa a observar o quanto as pessoas vivem no automático, levantam, trabalham, consomem, dormem, sem propósito, sem consciência, vivem como zumbis modernos, e você, ao tentar se encaixar nisso, adoece, porque sua alma grita por autenticidade, por sentido, por verdade. Você começa a perceber que seu corpo reage ao que é tóxico, lugares, alimentos,
conversas, ambientes, nada mais passa despercebido. Você começa a filtrar tudo, e isso te afasta de muitos, mas te aproxima de quem importa, de você mesmo e de Deus. É nesse ponto que você entende que está sendo preparado para algo maior, e essa preparação exige renúncia. Você vai ter que abrir mão da necessidade de agradar, vai ter que suportar o peso de andar só por um tempo, vai ter que se fortalecer espiritualmente, vai ter que desenvolver disciplina, coragem, fé. Porque a missão dos escolhidos não é fácil, ela envolve curar linhagens familiares, romper padrões ancestrais, despertar consciências, levar luz onde só há escuridão, ser o ponto de mudança em uma linha do tempo marcada pela repetição do sofrimento. E para isso, você precisa primeiro quebrar as próprias correntes, libertar-se dos vícios emocionais, da autossabotagem, do medo de ser rejeitado. Você precisa assumir sua luz, mesmo que ela incomode. Você precisa brilhar, mesmo que isso exponha as sombras ao redor. Os escolhidos não vieram ao mundo para agradar, mas para transformar. E toda transformação começa com desconforto. Você vai sacudir estruturas, incomodar zonas de conforto, provocar crises existenciais. Mas tudo isso é necessário, porque onde há crise, há abertura para o novo. E o novo está chegando. Uma nova terra está nascendo. E os escolhidos são as parteiras espirituais desse renascimento. Você sente isso, essa urgência no peito, essa vontade de mudar o mundo começando por si. Isso não é aleatório, é um chamado. E quando você responde esse chamado, tudo muda. Você começa a viver de acordo com sua alma. Suas escolhas se tornam mais conscientes. Você começa a buscar propósito em vez de prazer, conexão em vez de distração, silêncio em vez de ruído. E nesse processo, algo mágico acontece. Você começa a atrair outras almas despertas, pessoas que falam a mesma linguagem, que enxergam além, que também passaram pelo deserto. E quando essas almas se encontram, elas se reconhecem, porque estavam separadas, mas nunca desconectadas. Fazem parte da mesma missão. São luzes que se acendem juntas para iluminar o caminho de muitos. E é assim que o despertar coletivo acontece, de alma em alma, de coração em coração, de mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Agora que você despertou, não há mais como voltar atrás. Sua alma já sabe o caminho, e por mais que o mundo tente te puxar de volta pro velho, pro raso, pro caos, você já reconhece a diferença. Você sente a energia das palavras. Você percebe a densidade de um ambiente. Você distingue o que vem da luz e o que vem da ilusão. Esse discernimento é um dom, mas também é uma responsabilidade, porque a partir do momento em que você enxerga, você se torna responsável por aquilo que vê. E ser responsável nesse contexto é não mais compactuar com o que é tóxico, é não se calar diante do que oprime, é não alimentar aquilo que destrói, é fazer escolhas com consciência, é dizer não com firmeza, é sustentar sua energia mesmo quando tudo ao redor estiver desmoronando, porque os escolhidos não foram enviados para serem populares, foram enviados para serem pilares, sustentáculos espirituais em um mundo que está afundando em vazio e superficialidade. É por isso que o processo de fortalecimento é tão intenso, porque você vai precisar ter raiz para suportar o vento, você vai precisar ter fé para enfrentar o invisível, vai precisar ter visão para enxergar além das aparências. Você vai ser chamado a liderar, mesmo quando sentir medo. Vai ser chamado a falar, mesmo quando todos estiverem calados. Vai ser chamado a amar, mesmo quando for rejeitado. Porque a sua força não é só sua, é canalizada, vem de algo maior. Você é apenas um instrumento, mas um instrumento limpo, alinhado, entregue, pode mudar o destino de muitos.
E aqui está o segredo que poucos entendem. Quanto mais você se alinha com sua essência, mais milagres acontecem. As portas se abrem, as sincronicidades se intensificam, as respostas chegam antes das perguntas, porque o universo conspira com quem cumpre seu papel, com quem anda na direção da verdade, e a sua verdade é única, mas está a serviço do todo. Não é sobre ego, é sobre missão, não é sobre visibilidade, é sobre impacto, e o impacto verdadeiro acontece em silêncio, no coração das pessoas, onde a luz penetra sem alarde. Por isso, não desanime, mesmo que o caminho pareça solitário, mesmo que os resultados demorem, mesmo que ninguém compreenda o que você sente, você não está só. Outros também estão despertando, outros também estão lutando, outros também estão limpando linhagens, curando feridas, restaurando a fé, e juntos, mesmo que distantes, vocês formam uma rede invisível de luz, uma frequência que eleva, uma presença que transforma, uma força que ninguém pode deter. Então siga, mesmo cansado, mesmo em lágrimas, mesmo na dúvida, siga, porque cada passo que você dá em direção à sua verdade, outros ganham força para seguir também. Você é exemplo, você é semente, você é farol, você é resposta a uma oração que alguém fez em desespero. E só por isso sua existência já faz sentido. Honre isso, viva isso, seja isso. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.